Então, boa tarde a todos e todas. Hoje, 23 de junho de 2023, 16 horas e 9 minutos. Estamos começando hoje o módulo 3, o nosso curso Básico em Metodologias Ativas e Tecnologias Educacionais Digitais. Esse módulo 3 já está aqui aberto, tá certo? Ele traz como atividade um fórum, que eu vou explicar ao final. Temos aqui um livro digital, que traz aqui 3 métodos que são previstos para hoje: aprendizagem baseada em equipes, aprendizagem baseada em problemas, tá? E aprendizagem baseada em projetos com o gerenciador de projetos Canvas, né? Então, nosso trabalho hoje é tentar entender um pouco mais sobre esses 3 métodos, tá certo? Ativos, que são grandes, e passear, entender, perguntar e ver a possibilidade de utilizá-los em sala de aula. Agora, assim, antes de mais nada, assim, em termos de ferramentas, tecnologias educacionais, eu sei que muitos conhecem, tá? Eu acho que, fazendo aqui uma pequena enquetezinha, quem é que já utilizou o Canva, esse software, que não é o Canvas que eu acabei de falar, não. O Canva para fazer slides, fazer materiais de apresentação, enfim. Alguém já utilizou? Todo mundo já utilizou? Daniele, Felipe, Bruno, com certeza. Diga, Maria Samara. Acho que ela estava voltando, né? Então, então é o seguinte, pessoal, mas só fazendo aqui um parênteses, certo? A gente não vai, porque isso aqui, só para mexer nesse Canva, tem aqui, seria investido muitas horas. Mas o que é que eu quero que vocês entendam? Se você é professor, você tem acesso a uma conta educacional que ela te dá todos os recursos de um projeto pago, né? Do Canva pago. E aqui você sabe, você pode fazer documentos, você pode fazer quadros, pode fazer apresentações, usar recursos para fazer redes sociais, produzir vídeos minimamente, né? Para diferentes formatos e tal. E eu não sei se é de conhecimento, por exemplo, aqui as artes do curso eu faço aqui mesmo, né? E depois eu boto a interatividade lá. Os testes, enfim, os rótulos que a gente faz diferentemente, assim, eu redimensiono o tamanho por aqui. Mas o que eu quero mostrar é que o Canva ele pode te permitir utilizar, por exemplo, aqui se eu fosse colocar, fazer o Canva aqui no Google, no Chrome, né? Você pode, vou pegar aqui uma apresentação aqui qualquer, tá certo? Por exemplo, aqui é de um outro curso que a gente deu. Eu poderia também fazer, no modo apresentar, não sei se vocês conhecem, eu posso também fazer a transmissão da videoaula, fazer a gravação de slides, né? Deixa eu ver se alguém chegou aqui, eu estou para permitir. Alguém quer participar? Yara. Enfim. Então a gente vai perceber que o Canva, ele também permite, e algumas pessoas às vezes não sabem, permite você fazer aqui, vou fazer uma apresentação e gravar. Escolhi gravação, que eu tinha feito uma agora há pouco. Avançar. Eu estou aqui em modo apresentar. Fui aqui no apresentar e gravar. Então, eu posso pegar esses slides que a gente usa com frequência. Vou habilitar. Não posso habilitar a câmera. Deixa eu desligar aqui a câmera do outro software, né? Que aí ela permite aparecer lá. Habilitar lá. Então, ao habilitar a câmera aqui, deixa eu ver. Eu posso também fazer uma gravação, uma transmissão de slides e gravar também esses slides, tal como faz o PowerPoint. Então, assim, o que é muito interessante, tá? Então, assim, eu posso aqui colocar para gravar e fazer 3, 2, 1 igual ao PowerPoint, conduzir aqui uma apresentação de slides e blá, blá, blá.
no slide 1, blá blá blá, no slide 2, blá blá blá, no slide 3, e termino aqui, qualquer coisa, finalizo a gravação, ele gera o arquivo, né, de vídeo que eu posso fazer o download, ou mais prático ainda que o PowerPoint, eu posso copiar, né, esse link e permitir que as pessoas visualizem, né, essa apresentação. Então, posso só mandar o link para as pessoas, o que é bastante bacana. Então, chegaria aqui, se a gente tivesse se vocês clicarem aqui nesse link, vocês vão ver o vídeo, né, bobo que eu fiz agora, aqui no slide, blá blá blá, no slide 1, blá blá blá, no slide 2, blá blá blá. Enfim, então isso aqui é só para mostrar assim, um pouquinho da possibilidade prática que algumas pessoas não conhecem. O Canva, quando você tem a conta de professor, você tem acesso aí a uma diversidade imensa de imagens de elementos, né? Se botar assim, sei lá, botar uma coisa boa, célula da biologia. Então eu tenho elementos gráficos da célula, eu tenho fotos de células, eu tenho vídeos de célula, e quanto ao uso gratuito, no caso da conta de Edu, tá vendo que tem esse chapéuzinho aqui educacional, posso botar áudios eventualmente ligados à educação, enfim, sei lá, selecionou aqui algumas coisas. Molduras, não sei, a moldura aqui porque a palavra não ajuda. Mas, assim, experimentem a conta de professor, que você tem um upgrade muito grande. E às vezes a gente se apega demais no PowerPoint, mas o próprio Canva ele me dá uma mobilidade muito grande de possibilidades, desenhos, uploads. Então aqui é para deixar vocês inspirados. Por exemplo, tem essa foto aqui, porque essa foto já está limpa, né? Mas se eu pegasse uma foto, sei lá, aqui do campo, sabe bem que essa foto está ruim, então baixa qualidade, ela não vai ficar boa. Sei lá, vou pegar essa foto aqui. Talvez essa foto também não fique boa aqui, mas eu posso limpar o fundo da foto, né? Tirar o background. Claro, o PowerPoint faz isso, mas a infinidade de figuras que o Canva te oferece, até que limpou direitinho, né? A imagem. Então, é muito prático. Eu acho ele hoje bem mais interessante de usar para fazer, né? Qualquer material do que propriamente se eu pegar, sei lá, vou pegar aqui uma figura qualquer, aqui, pegar essa figura, eu também tenho o papel de mockups, né? São os mockups que são a gente inserir essa figura em outras imagens, por exemplo, essas duas moças aqui, essas duas mulheres, eu posso colocar elas aqui dentro dessa imagem desse celular, eventualmente seja interessante, por exemplo. Então, aquela figura ali, você pode fazer algum efeito especial, enfim. Então, experimentem, assim, se vocês não conhecem todas as funcionalidades do Canva, experimentem, vocês vão ver que ele pode surpreender você em termos de possibilidades de uso. Acho que tem um microfone que está aberto aí, né? Então, acho que seria bom desligar. Então, pessoal, vamos lá. Vamos para a nossa aula, o que interessa hoje. Eu vou começar com aprendizagem baseada em problemas, tá? Vou começar aqui nas mais trabalhosas, depois eu termino com mais tranquilo. Aprendizagem baseada em problemas, que vocês vão ver aqui no nosso livro digital, né? Eu tenho uma aula bem grandinha, 1 hora de aula explicando ela em detalhes, tá certo? Mas é por isso que eu vou, como já tenho aqui um backup dela, eu já vou deixar vocês com essa aula para verem mais detalhes. Mas eu vou conduzir a nossa aula aqui de todo jeito falando da aprendizagem baseada em problemas. Então, com certeza, vocês já ouviram falar esse método que é chamado por aí método padrão ouro. Estou ainda com o meu estilo de slide, tá ainda estilo antigo, tá certo? Antes de mais nada, antes de eu começar, alguém quer falar o que é que pensa, já soube, já ouviu falar sobre aprendizagem baseada em problemas? Enquanto eu boto aqui o recurso Camil. Alguém quer falar? Quando você pensa em aprendizagem baseada em problemas, o que é que vem à sua mente, pessoal? O que é que você vem à sua mente? Não vem nenhuma ideia? O que é que vem? O que é um problema?
Bom, como essa aula é muito grande, eu vou fazer o seguinte, vou deixar esse reposto do caminho. Às vezes tem que mudar aqui o perfil e tal. Não queria perder o contato visual com vocês, mas vamos lá colocando. Professor? Oi, pode falar. Olha, eu acho assim que a aprendizagem baseada em problema. Eu lembro que o meu professor de paleontologia ele criou uma situação-problema para a gente. Era sobre a identificação de fósseis em uma determinada área abaixo do solo, né? Ótimo. E tinha todas as características do solo, algumas partes de fósseis, né? Não tinham os fósseis inteiros, porque os fósseis não são encontrados, a maioria não é encontrada inteira. E a gente tinha que identificar qual era o tipo de fóssil, qual era o tipo de... em que período eles foram encontrados, né? Jurássico, essas coisas. A partir dessa nossa pesquisa, a gente conseguiu aprender mais paleontologia, né? Por meio dessa situação-problema. Uhum. E a gente tenta resolver o problema, né? Não ficou completamente resolvido porque era muito complexo. Mas a gente aprendeu devido a essa situação-problema. Então, acho que é quando dá um problema para o aluno, como se fosse uma determinada pergunta, e a partir dessa pesquisa que ele realiza, ele vai aprendendo aos poucos, sabe? Deixa eu... Como é teu nome? Quem está falando? Samara. Samara, ele usou alguma sequência de etapas? Ou ele teve alguma sistemática nesse processo? Como é que foi o desenvolvimento desse método? Ou ele trouxe apenas... Não, foi o nosso último... Foi o último trabalho da disciplina. Então, a gente já tinha visto a disciplina inteira. Tu diz assim, na situação, problema? É porque, assim, a aprendizagem baseada em problema tem 7 etapas. É isso que foi bom você trazer essa sua experiência, porque a gente vai até contrastar essa sua experiência com outros modelos, assim, um modelo mais sistemático, que eu vou usar aqui um modelo mais sistemático sobre esse método, né? Então, ele, na verdade, ele tem algumas etapas que devem ser colocadas, devem ser observadas, né? Para consolidar mesmo a aprendizagem baseada em problemas, certo? Então, assim, eu chamo a atenção porque ela não é, assim, às vezes apresentar só um problema. Eu acho que a experiência que você teve foi excelente, né? Que você até está reportando aqui, foi interessante. Certamente você é uma aluna da biologia, né? Então, assim, foi uma experiência enriquecedora. Agora, o método da aprendizagem baseada em problemas, ela tem uma certa sequência. E aí, por isso que eu pergunto, teve algumas etapas especiais? Como foi? Não, assim, de etapa não. Teve as avaliações que ele fez normalmente, foi uma avaliação, sabe? E a gente apresentava depois. Mas então, a gente pode dizer que ele usou um formato sintético da aprendizagem baseada em problemas, tá? Ou um formato, digamos assim, menos sistemático, tá? Que tem, claro, continua o método, né? O princípio, na verdade, ele pegou a essência da coisa e fez uso dela. Excelente, parabéns para ele. Agora a gente precisa entender que ele pode ficar ainda mais otimizado quando a gente coloca, né, nesse método uma sequência de etapas que elas vão sendo vencidas. Só uma pergunta, Samara, você fez essa experiência, ela demorou quanto tempo? Foi um dia só, mais de um dia, como é que foi? Não, foi. Era em equipe, mas demorou umas 3 semanas. Era um problema bem extenso. Legal, legal. Pois ótimo. Então, assim, o que eu vou apresentar aqui, você vai até confrontar com a sua experiência anterior e vai ver se o que eu estou mostrando pode ser melhor, pior, ou então, assim, como é que foi. Porque é muito bom quando a pessoa experimenta, né, a técnica em primeira mão, e isso faz com que ela traga isso como uma reportagem, né? Como uma reportagem da experiência dela. Pois vamos lá, sem mais delongas. Deixa eu ver se tem alguém que quer perguntar alguma coisa aqui antes de eu começar.
E voilá, a gente vai ter que ser bem objetivo hoje, porque temos esses métodos, eles são longos. Alguém perguntar, a gente faz, implica a cidadania do aluno, com certeza, Felipe. Colaboratividade, Josias acha que seria um estudo de caso. Pois é isso que eu estava pensando aqui, mas eu não quero, né, falar sem todo o cuidado e respeito ao trabalho dos outros, mas tá mais me lembrando estudo de caso mesmo, mas tudo bem. Vamos analisar o que é o Problem-Based Learning, aprendizagem baseada em problemas. Então, todo mundo aqui já está no slide, né, deve estar me vendo, e eu no cantinho aqui com o recurso Camel. Então, nesse caso, pessoal, a gente percebe que é um método ativo porque tem aprendizagem, está fortemente centrada no estudante, né? Está corresponsabilizando o aluno por sua aprendizagem, está estimulando a colaboratividade, a interatividade, a participação, a atividade, trabalha o pensamento, mais o pensamento indutivo do que o pensamento dedutivo. O pensamento dedutivo é o pensamento de desdobramento, de conclusão, a partir de um princípio geral, aplicando num caso especial. Se eu disser assim, todos os homens são mortais, Igor é um homem, logo Igor é mortal. Então, nesse sentido, você tem uma dedução, tá? O que é a indução? A indução é quando eu parto de um princípio particular, um caso particular, para uma extensão geral. Vou dar um exemplo bobo, tá? Se eu pego aqui essa caneta e solto, ela cai. Se eu pego aqui em outro lugar da sala, outra caneta, outro objeto, eu fico testando a gravidade em todos os ambientes, eu passo em um determinado momento e eu digo o seguinte, olha, todas as vezes que eu soltei um objeto, ele caiu no chão, foi atraído pela Terra. Quem é físico sabe que, na verdade, não é uma atração, né? Na verdade, é o espaço em cima que se dobra, empurrando o objeto, mas, enfim, na acepção clássica e tradicional, e mais imperfeita, é como se a Terra estivesse atraindo os objetos para o seu centro, né? Então, nesse caso, eu não preciso jogar todos os objetos do mundo para cima para saber que eles vão cair. Então, eu faço o quê? Uma generalização, uma indução. Então, o pensamento indutivo, ele, no Problem-Based Learning, ele é interessante porque, a partir de descobertas pontuais, de casos concretos, casos particulares, eu posso criar uma dinâmica e estender isso para um universo maior de eventos, ou uma universalização total. Então, é muito clássico que a gente percebe que a escola explora mais o pensamento convergente e dedutivo do que o pensamento divergente e o indutivo, né, que são coisas diferentes, mas a ABP ela ajuda a trabalhar com pensamento indutivo. O professor está aí criando situações, problemas e coordenando a sua solução. Né? Com certeza foi o que o professor da Samara fez com ela e os alunos, lá, os colegas dela. O problema, a situação, problema sempre antecede a teoria. Isso é uma coisa interessante. A gente vai falar até do arco de Magalhães. Você parte de um problema geral, né? Pega os elementos que o constituem, vai para a teoria, busca a solução, busca beber da fonte do conhecimento e depois você tenta trazer uma solução para o mundo real de novo. Então, do mundo real para a teoria e depois voltando para o mundo real. E não classicamente quando a gente vai, às vezes, dar uma aula e já parte para o princípio teórico sem explorar os acontecimentos que acontecem no dia a dia. Então, a aprendizagem baseada em problemas, ela busca, a ABP, os acontecimentos diários, os problemas que se revelam, descobrimos um fóssil, de onde é esse fóssil, qual a sua datação, a que espécie pertence, né, o que a gente pode fazer para conseguir conectar ele dentro de uma árvore filogenética. Então, você partiu do problema, não propriamente de uma teoria. E essas são as características. Quais as vantagens? Estimula aí as soft skills, colaboratividade, a vida profissional, porque vai estimular também o trabalho, né, cooperativo, capacitar as pessoas na realização de pesquisas, colocar o aluno dentro do processo central da aprendizagem, familiaridade com os conteúdos, a pessoa vai criando mais familiaridade, mais proximidade, porque vai contextualizando melhor, prepara o pensamento para a pesquisa investigativa e a pesquisa resolutiva, né, para os problemas,
amplia o cabedal de conhecimentos e, né, está fazendo aí, tornando a experiência da aprendizagem mais desfrutável, mais interessante, mais estimulante, porque ela tem um propósito, trazer uma solução para um tema ou problema. E aqui eu brinco, né, o pedagômetro, que é o que avaliaria a qualidade de uma prática pedagógica, se existisse um instrumento virtual, assim como o termômetro, mede a temperatura, o pedagômetro ele mediria a qualidade de uma prática educativa, tá? Que é uma invencionice minha aqui. Né? Então, o que seria esse pedagômetro? E o que faria? O que o pedagômetro traria como elementos para medir? Né? Porque o termômetro usa a energia térmica, né? Como parâmetro para mensuração. O barômetro, a pressão. O higrômetro, a umidade. E o pedagômetro, que elementos ele utilizaria? Só um elemento? Não, porque a aprendizagem ela é muito complexa e plural. Então, ele vai usar vários elementos para analisar se uma prática educativa é boa. O pensamento crítico analítico envolvido, a colaboratividade, a comunicabilidade, a criatividade, a divergenciabilidade, o pensamento divergente útil, né, que é a criatividade, a contextualização, a problematização, a interdisciplinarização, ou interdisciplinaridade, quer dizer, que eu estou mostrando assim, se eu tivesse uma prática educativa perfeita, ela estaria mexendo com todas essas dimensões, que são as dimensões que o pedagômetro usaria para a sua análise. Então, pode ser que uma prática explorou mais a colaboratividade e comunicabilidade e menos a criatividade. Então, assim, praticamente é muito difícil você conseguir fazer uma prática educativa e mexer com todas essas frentes do pedagômetro, tá? Ludicidade, do que é lúdico, né? E a desfrutabilidade, o que é prazeroso. Cidadania e o caráter, juízo e competência moral. E o desenvolvimento da autonomia também, que é outro aspecto importante. Então, se eu dissesse assim, Igor, quais são os elementos que compõem o pedagômetro? Eu colocaria esses elementos aí, tá? Então, ele estaria medindo o quanto da sua atividade pedagógica. Se você, inventando aqui, tá? Bem no campo assim da brincadeira científica. Se cada um tivesse uma escala de 0 a 10, né? A prática educativa perfeita teria que o pensamento crítico deu 10, a colaboratividade 10, a comunicabilidade 10. Então, assim, teria que estourar, alcançar o máximo do score de cada um desses elementos que compõem, né, uma prática educativa perfeita. Então, ela teria que desenvolver o juízo e competência moral, a cidadania, a ludicidade e por aí vai. E a ABP, ela é um dos métodos que mais te dá condições de mexer com isso tudo. Por isso que eu trouxe ela como exemplo. Beleza? E, claro, as habilidades socioemocionais, né? Empatia, resiliência, autocontrole, autoconhecimento, consciência emocional, né, compreender os próprios, porque você vai trabalhar com as pessoas. Então, não existe uma ABP que não seja atravessada pela colaboratividade. E aí vai. Autonomia. Autonomia é o que mais é buscado, é prezado, é procurado dentro dos métodos ativos, que é criar os hábitos de estudo e de pensamento, a experiência reflexiva, e para isso tem tempo. No caso da Samara, né, ela falou umas 3 semanas. Isso é interessante, porque normalmente a ABP, pelo menos, precisa de 2 semanas para ela se dizer assim, ter uma certa consistência. Tem professores que fazem ABP de curta duração, colocando ela em um encontro de 2 horas. Bom, o que eu digo é que o sucesso é muito difícil de ser alcançado quando você faz ela rapidamente. Ela precisa de mais tempo. Como funciona? A gente sabe que tem um trabalho colaborativo e sabe que tem a característica da investigação. Então, é um método ativo focado na investigação criteriosa e busca de solução para um tema ou problema de relevância, né, cognitiva, socioemocional ou moral. Então, vamos pegar equipes de pessoas, tá certo? Então, assim, nessa equipe você tem em torno aí de 9, 10 pessoas, né? E aí você vai pegar assim, você precisa de um tutor, que é o professor.
você precisa de 8 a 10 alunos. Aí a Samara depois pode entrar a qualquer momento para dizer quantos alunos tinham na equipe dela, né, para desenvolvimento. Mas isso aqui, pessoal, é um norte, né? Às vezes você faz equipes com menos. Mas, teoricamente, o Bender, que é um dos papas dentro da ABP e da aprendizagem baseada em projetos também, coloca essa estimativa de 8 a 10 alunos. Precisa de um coordenador, precisa de um secretário, e aí os demais são os membros. Então, tem que ter a supervisão de um professor, um coordenador, que é um aluno, e um secretário, que é um aluno, e os demais são membros. E mais o coordenador e o secretário, eles serão para sempre fixos nesse papel? Não. Eles podem rotacionar, modificar. E os outros alunos que também não estão numa rodada da fase da ABP também podem mudar de posição. Ao coordenador caberá o quê? Liderar o grupo, estimular a discussão, manter a dinâmica, administrar o tempo dos trabalhos, são várias fases, tá certo? E assegurar a entrega das tarefas e a entrega dos resultados de cada fase. Ao secretário caberá relatórios e otimizar a discussão. Ele apoia e, digamos assim, acompanha se os outros membros da equipe estão fazendo os trabalhos relativos a cada uma das 7 etapas da ABP. E aí a gente vai ver que a ABP, ela realmente tem aqui 7 passos, tá? Esses 7 passos eles são divididos em sessões tutoriais e de estudo individual. Aqui eu coloquei como classicamente ela é desenvolvida. 2 sessões tutoriais, que seriam 2 aulas, de 2 horas cada, e estudo individual. E aí a gente vai ter essas 7 etapas, ler atentamente o problema, esclarecer os termos desconhecidos, a gente vai ver cada uma dessas 7 etapas, tá certo? Mas, vamos lá. A primeira etapa da ABP é esclarecendo os termos e apresentando o problema. Digamos que você vai trabalhar com como estimular a sensibilização ambiental das pessoas, como estimular o pensamento crítico, reflexivo, ou então uma coisa mais pragmática, tá? Pode ser também como, sei lá, resolver um problema de gastos excessivos de uma determinada família ou de um determinado grupo, como resolver um problema de um circuito elétrico, como resolver o problema da datação de um fóssil. São várias coisas que podem atravessar qualquer uma dessas áreas. Mas antes, é importante que a pessoa tenha uma compreensão melhor do tema ou problema. Digamos que o nosso problema aqui, vou inventar, tá? Para nos ajudar. Que tem correlação com o nosso fórum. Que é o quê? Como você poderia... O problema é utilizar métodos ativos... Ou não, vou botar o seguinte. As dificuldades de aprendizagem dos alunos após pandemia. Poderia fazer isso? Ou então, já passou a pandemia, ou então só dificuldade de aprendizagem. Mas eu acho interessante no pós-pandemia, porque as pessoas tiveram retrocessos cognitivos já mensuráveis e já tem vários artigos falando disso. Então, o que é a apresentação do problema? Os alunos, né, organizados em grupo, digamos, poderiam ser vocês, o encontro presencial aqui, né, a gente traria esse problema, dificuldades de aprendizagem, né? Organizaria os alunos em grupos que recebem um problema para examinar, definir, discutir, solucioná-lo a partir dos conhecimentos que já possuem. E aí o professor bota um disparador, né? Aqui um slide que eu já usei, uma imagem da aula passada, né? A marreta e o ovo. Se a marreta fosse o método tradicional, o ovo seria os estudantes, que podem nem ser estudantes de educação especial, mas já poderiam sofrer com o método tradicional, austero, memorístico, diretivista, que corta a liberdade, a criatividade, enfim. Então, uma imagem pode ser o gatilho disparador da discussão, tá certo? Então, um problema, ele poderia ser apresentado aos alunos a partir de um disparador. No caso, o disparador da Samara, eu estou pegando ela aqui para a Cristo, né? Mas foi bom ela ter falado, foi a questão do fóssil. Certo? Foi o fóssil.
Aqui eu estou trazendo a questão da dificuldade de aprendizagem, mas eu poderia, uma pergunta aberta, uma pergunta neutra, né? Tipo, como superar as dificuldades de aprendizagem de alunos do 5º ano, do 6º ano, do 1º ano do ensino médio, quanto à aprendizagem de biologia, ou a dificuldade geral do aluno, enfim. A gente pode pegar e ir mapeando, o professor poderia fazer esse direcionamento, né? Eu estou falando aqui para vocês, porque eu já estou tentando concatenar o que a gente está trabalhando de metodologia ativa com esse próprio método, né? Então, o método para poder investigar o próprio assunto em tela. Agora, essa pergunta, ela deve ser se você usar uma imagem, pode ser o evento disparador, mas poderia ser uma pergunta aberta, e essa pergunta sem distratores, tá? Uma pergunta curta, conectada com o mundo real, né? E aos conhecimentos prévios, uma pergunta que também não desperte emoções negativas, ou raiva, ou medo, nem nada. Por isso que ela tem que ser neutra, para facilitar a análise, o raciocínio moderado, assim, uma postura moderada, uma postura mais investigativa, não uma postura acelerada ou inflamada. Isso não é desejável, né? Por isso que a pergunta deve ser sempre neutra, né? Então, assim, não poderia dizer assim, como combater os terríveis políticos corruptos e tal. Não, você não poderia agregar valor, né? Mas você poderia agregar assim, como podemos melhorar o processo de gestão pública. Até pode usar a palavra corrupção, mas de uma maneira mais parcimoniosa, sem inflamar as pessoas. Então, a gente na ABP pode disparar ela com uma pergunta direta, aberta. É importante ser aberta, não ser de múltipla escolha, tá? Neutra, sem distratores, curta, conectada ao mundo real e favorecida pelos conhecimentos prévios das pessoas, tá? Não posso fazer uma pergunta aberta aqui para vocês se eu chegasse assim, como utilizar a linguagem Swift para fazer uma programação, não sei o que, mas eu não conheço. Então não foge do escopo. A ABP ela tem sempre que estar conectada com o perfil da audiência, com o que a audiência sabe previamente. Outra coisa, eu posso também fazer a primeira fase da ABP, em que eu apresento o problema e eu gero o disparo, com um vídeo, uma poesia, uma propaganda, uma frase, um simulador, uma notícia. Praticamente qualquer coisa, qualquer artefato que inspire, provoque, atice a curiosidade, que mova as pessoas para pensar, para refletir, para analisar algo, tá certo? Então, assim, uma música, um vídeo. Uma vez, assim, eu acho que vocês devem conhecer um videozinho, né? Principalmente quem é da biologia, a história das coisas, né? É um vídeo de uma moça que, durante uns 20 e poucos minutos, ela fala da economia de produção de materiais, né? Fala da economia do desperdício, blá, blá, blá. E é muito dinâmico, ela reporta os principais problemas e as principais consequências, né? Assim, então, só para contextualizar, eu poderia usar, por exemplo, aqui, aprendizagem baseada em problemas. Por exemplo, se eu quisesse trabalhar com a parte da ecologia, né? Você está falando exemplos seus, é o que eu penso melhor, né? Então, você vai pensando aí nos seus, história das coisas. Então, se eu fosse trabalhar a questão da degradação ambiental. Aí tem essa moça aqui, eu gosto muito mesmo. Assim, até já tem bastante tempo, viu? Esse vídeo aqui, ó, já tem 12 anos. Mas é um vídeo tão bom. Essa moça faz uma apresentação. E ela tem um livro, né? Anne Leonard, o nome dela. E ela fala dessa coisa, a história das coisas. Aí veja, esse aqui, às vezes, eu uso esse vídeo para introduzir uma ABP. Tá certo? Com os alunos. Aí veja só o comecinho do vídeo. Não é toda a história. Ó. Você tem um deste? Sou louca pelo meu. Na verdade, adoro todas as minhas coisas.
Já se perguntou de onde vêm todas as coisas que compramos e para onde vão quando nos desfazemos delas? Não conseguia deixar de pensar nisso, por isso quis saber mais sobre o assunto. E os livros diziam que as coisas se deslocam ao longo de um sistema. Da extração para a produção, para a distribuição, para o consumo e para o tratamento de lixo. Isso tudo se chama a economia de materiais. Bem, estudei um pouco mais. Pronto, ela vai falando e é sempre animado e tal. E para os meus alunos no ensino médio, certo? Me funciona bem comigo, tá certo? Então eu gosto de usar isso aqui para fazer o disparo, tá certo? Então voltando aqui para a apresentação. Então você pode usar várias coisas para essa primeira fase. O professor da Samara usou o fóssil, né? Beleza. Aí definindo o problema, segunda etapa. Tá certo? Segunda etapa, definindo o problema. Vamos caracterizar, vamos definir, já que a gente já disparou, já sensibilizou as pessoas, agora as pessoas vão começar a fazer inúmeras perguntas sobre esse tema ou esse problema. Tá? Então, são essenciais para definir. Então, as pessoas estão aqui, eu botei esses balões, é uma bobagem, né? Para como se representassem os pensamentos, as variáveis que as pessoas estão começando a orbitar na mente para poder caracterizar melhor esse problema. Então, os alunos identificam aspectos ou dimensões do problema que não compreendem ou não sabem, tá certo? Os alunos ordenam as questões apontadas, quem, quando, onde elas acontecem, elas serão investigadas, tentando buscar os achados. Então, ao buscar a história das coisas, eles começam a pensar assim, bom, quando o vídeo fala das causas da degradação ambiental, fala da linha de produção, desde a extração, processamento, distribuição, venda, consumo e descarte. Então, eles vão pensar assim, poxa, os materiais caminham ao longo de uma linha de produção, né, até chegar na mão do consumidor, até ser descartado. O que eu não sei sobre a extração? O que eu não sei sobre a produção? Sobre a fábrica, sobre a distribuição e desperdício nessa distribuição, enfim, sobre a venda. O que está acontecendo? Olha, esse documentário História das Coisas, né? Eu estou falando do documentário, mas é um videozinho, é muito rico. Então você tem que fazer uma boa escolha de um bom elemento disparador. Se você não quiser usar o vídeo como eu uso, você pode usar outras coisas, mas escolha bem, porque o engajamento emotivo, tá? Olha, a pergunta pode ser neutra, tá? Mas você tem que engajar as pessoas em torno de um propósito. A pergunta não pode inspirar raiva, ódio, enfim, né? Porque isso vai dificultar o pensamento e vai viciar as discussões, vai bloquear, ver outras frequências de pensamento. Tá? Mas você engajar as pessoas por um propósito, um problema que é real, né? Um problema que nos aflige, que nos comprime, né? que precisa solução, isso é muito bom. E aí, nessa primeira parte de definir o problema, a gente começa a caracterizar mais as partes desse problema. E eu até gosto de dizer o seguinte, aquele método, diagrama de Chikawa, eu botei para cá, tá certo? Que é o espinha de peixe. Espinha de peixe. Como é que acontece a espinha de peixe? A gente vai fazer o seguinte, um diagrama de Chikawa, ele foi feito para a indústria, tá, pessoal? Para a indústria. Então, ele bota 6 medidas, que é também chamada técnica dos 6 M's. Máquina, medida, método, meio ambiente, mão de obra e matéria-prima. Digamos que seja esse pincel aqui, tá? Eu estou usando pincel de quadro normal. Digamos que ele tem aqui um problema que não está funcionando bem. Sei lá, a tampa está se soltando ou não está encaixando, a tinta está vazando. Alguma coisa aconteceu aqui com esse problema, com esse pincel. Estou pegando uma coisa bem simples, tá? Se fosse uma coisa mais sofisticada, como um celular, tá certo? Então, muito mais complexa que a abordagem do celular, né? Mas vou pegar aqui um pincel que não está funcionando, não sei o que. Aí eu vou botar, será que o problema desse pincel está na máquina no que o produziu, está nas medidas, nos parâmetros que a gente usou para ele, no meio ambiente que foi produzido, na mão de obra, na matéria-prima empregada, no método? Então vamos analisar. Então assim, o produto está com defeito, no material, matéria-prima de baixa qualidade, atrasa a entrega de fornecedores, para gerar esse problema. Digamos que eu estou começando a investigar. A mão de obra, operário sem treinamento, equipe desmotivada. Método, falta de documentação do procedimento, sem supervisão. Medida, não há controle na produção, equipamentos mal calibrados.
meio ambiente sem espaço de linha de produção, muito calor no espaço trabalhado, máquina, equipamento antigo, muitas paradas, manutenção. Vamos fazer aqui uma brincadeira. Não me leve a mal, tá? O que eu vou colocar aqui. Digamos que o produto seja com defeito, tá? Isso aqui é um exercício acadêmico, exercício teórico. Vamos usar um pouquinho da diversão. Seja o aluno que não aprendeu. Tá? Não estou dizendo que o aluno que não aprendeu é um produto com defeito, não, tá? Mas para eu poder dizer assim, uma coisa que é indesejável, que aconteceu, que está na cabeça da espinha de peixe, é algo indesejável. O aluno não aprendeu, é algo indesejável, que a gente não queria que isso acontecesse, queria que ele tivesse aprendido. Né? Não estou dizendo que ele é o produto com defeito, mas vamos colocar ali, porque o método tradicional, o que é que eu faço? Eu pego coisas que eu vejo, outros métodos e outros parâmetros, e uso aqui para o mundo da educação, porque eu acho que eles acabam me ajudando. E aí eu botei assim, o aluno que não aprende, né, tá aqui na cabeça do peixe, seria o quê? O problema poderia ser o quê, pessoal? Material educacional, os livros, textos, certo? Assim, aliás, eu vou até substituir aqui uma coisa, tá? Para tornar eu até vou deixar para falar do material por último, certo? Não vou falar dele agora não, para vocês entenderem melhor o que é assim. Então o aluno não aprendeu. Vou dizer, problema foi a mão de obra? Mão de obra é os professores, estão bem treinados, estão usando, estão chegando no horário, estão cumprindo com acompanhamento, estão fazendo os relatórios, fazendo as provas, tem uma formação adequada sobre metodologias, sobre tecnologias. O problema está com os professores. Às vezes são eles os primeiros que são acusados, né? Mas, assim, às vezes não é o professor. Às vezes pode ser, não é o professor em si, a pessoa do professor, mas pode ser um método de ensino, um método trabalhado, tá certo? Então, será que o problema estaria na metodologia utilizada para esse aluno lá na cabeça do peixe não ter aprendido? Será que a medida, os parâmetros que eu estou usando para analisar o processo de aprendizagem não poderiam ser ruins? Vamos dar um exemplo. Se o aluno é autista, é cego, é deficiente intelectual, ou ele é superdotado, será que a medida de provas ela está sendo adequada, suficiente para toda a situação? Então, a gente também pode ter avaliações ruins e inadequadas para conseguir, né, dar conta do que eu preciso entender. E às vezes, quando eu digo que o aluno não aprendeu, é porque ele não tirou 10 na prova, né? Mas e as outras coisas que ele aprendeu? Os outros aspectos dentro da sua jornada de aprendizagem, né? Será que o problema, então, poderia ser na medida, na forma de avaliar esse sujeito? Meio ambiente. Será que o problema está no ecossistema da escola? No ambiente, na infraestrutura da escola, né, em termos de espaços, sala de aula, calor, não tem espaço de convivência, não tem espaço de estudo? Poderia ser no meio ambiente, ou poderia ser na máquina, e aqui a máquina que eu vou usar a expressão para seus materiais educativos, que eu a princípio ia usar para material, né, mas eu puxei aqui para a máquina. Por quê? Porque a máquina que produziu o produto, eu vou dizer que aqui no caso seriam os materiais educativos e as tecnologias que são empregadas para gerar uma aprendizagem efetiva. Igor, e o que é o material? Digamos que o material, eu vou chamar que é o próprio aluno, é a própria matéria-prima. Assim como esse pincel se tornou pincel a partir do plástico, né, que foi remodelado, enfim, os componentes que antecedem até o plástico. Então, assim, a matéria-prima poderia ser o problema, mas não estou colocando o aluno como problema, a matéria-prima, ele seria, mas digamos assim, o seu perfil, suas necessidades educacionais específicas. Digamos assim, o aluno autista, ele tem uma matéria-prima diferente. O cérebro dele funciona distintamente. Assim como uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, ou então um aluno superdotado. Então, o que seria esse material? Seria, digamos assim, a constituição psicofisiológica do estudante.
suas necessidades, características, habilidades, interesses, preferências, ritmos e estilos de aprendizagem. Dá para entender? Eu estou fazendo aqui até um pouquinho forçando a barra, mas eu acho que com esse desenho, se a gente fosse fazer uma reunião de professores e usasse o diagrama de Ishikawa, e a gente dividisse assim, vamos analisar a questão da dimensão do professorado, dos métodos utilizados, do perfil do aluno, que é a própria matéria-prima, né, que vai ser trabalhada na escola, né? E ele mesmo que vai trabalhar assim mesmo, né, dentro da perspectiva da autonomia, a medida, a forma de avaliar o nosso ecossistema e os nossos materiais e nossa infraestrutura, que é a máquina tecnológica, né? Então, fiz aqui um parêntese. Não estou dizendo que o diagrama de Ishikawa serve para tudo, não, mas para alguns problemas ele pode servir nessa parte de mapear os diferentes aspectos. É claro que foi feito para um produto material, uma coisa, um objeto, mas de repente pode ser analisar o processo da experiência-aprendizagem, tá certo? Então aí que a gente vai, poderia até, um exercício tranquilo, se eu estivesse fazendo aqui um método chamado Word Café. O que é o Word Café? Eu poderia pegar 6 grupos, imagine que eu estou aqui na sala de aula com vocês, ou numa sala de aula virtual. Vou falar desse método que é o Word Café ou Learning Café, que é também muito famoso, né? Na verdade é a mesma coisa, só que quem criou foram os finlandeses, eles chamaram de Learning Café. E os americanos se apropriaram e chamaram de Word Café, pelo menos é isso que os finlandeses falam. Aí o que é que acontece? Mas como é que funcionaria? Se eu tivesse 6 grupos, digamos que eu tenho aqui 30 pessoas numa sala, 6 grupos de 5, tá? E aí eu digo, o grande tema é a dificuldade de aprendizagem dos alunos. Em biologia, em química, então no geral. Aí cada grupo vai ficar com uma dimensão. Só que como é que começa? Eu digo, o grupo A ficou com a máquina, mão de obra, matéria-prima, meio ambiente, medida e método. Certo? E aí o que é que vai acontecer? Nesse grupo que tiver 5 pessoas no grupo, tá? Uma delas é o que a gente chama de secretário. É o que toma notas. Então, no grupo A, máquina, ele está analisando os materiais, né, e as tecnologias, os materiais educativos e as tecnologias, né, que estão sendo utilizadas. E os professores ali ficam discutindo, blá, 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 por uns 10 minutos ou 15 minutos sobre aquilo. No grupo B, as pessoas estão discutindo as dificuldades dos docentes, né? Se o problema poderia estar no docente, na sua formação, na sua disposição, no seu engajamento, na sua motivação. O professor que está aborrecido com a escola, ele não ensina bem. Então, poderia ser também por ali. Ou é no perfil anterior do aluno, né, a matéria-prima, ou é no meio ambiente, ou na medida e tal. Então, os grupos estariam discutindo. Aí, depois de uns 15 minutos ou 10 minutos, tá, a gente faz o seguinte, pede que os alunos do grupo da máquina vão para a mão de obra. O da mão de obra vai para a matéria-prima. Da matéria-prima, meio ambiente, medida, método. E aí, o que acontece? O do método vai para a máquina. Então, todo mundo roda. Todo mundo menos o secretário. Porque das 5 pessoas, eu disse que o secretário está lá tomando nota. Então, o que vai acontecer? O pessoal que estava na máquina e foi para a mão de obra, certo? Dos 5, 4 foram para a mão de obra, né? E o secretário da máquina, do grupo da máquina, ficou. E ele recebe agora 4 estudantes que vêm do método. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, o pessoal que estava aqui anterior falou isso, isso, isso. Sobre os materiais educativos, sobre as tecnologias utilizadas, as ferramentas, blá, 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 conexão, enfim. Aí o pessoal que está chegando vai fazer mais contribuições e o secretário vai tomar nota. Igor, como é que funciona esse método? Esse método vai rodando. As pessoas, a cada ciclo, intervalo, elas vão mudando de grupo e para quando todo mundo tiver passado por todos os grupos, exceto os secretários que sempre ficam localizados nos grupos para poder tomar nota. Os finlandeses dizem que esse método foi deles porque ele é o país que mais toma café do mundo. Né? As pessoas que mais tomam café. E elas terminam o trabalho até relativamente cedo, certo, pessoal? O expediente lá acaba 3 horas, 4 horas da tarde. E aí o finlandês vai para 2 lugares. Ou vai para cafeterias, ou vai para pubs. E nas cafeterias vai tomar café, obviamente. E quando chega lá na cafeteria,
ele está aqui numa mesa com os amigos, mas tem outra mesa de outros amigos lá. Aí é comum ele sair de uma mesa e ir para outra, conversar um pouquinho, depois ele vai para outra, conversa lá, conversa aqui e tal. E aí eles têm esse movimento de passear pelas mesas, conversar um com os outros, né? E aí depois eles estão sabendo que está sendo conversado em todas as mesas. Não, porque aquela mesa lá do Patrick estão dizendo isso, não sei o que. Então eles perceberam que esse movimento entre as mesas na cafeteria fazia com que as pessoas tivessem, mesmo espaçadas, separadas pelo tempo, né? Que elas andaram nas mesas, elas estão mais ou menos sabendo que foi conversado em todas as mesas. Daí o nome Learning Café, aprendizagem lá na cafeteria. E aí eu estou trazendo esse método para ser um método, eu posso dizer assim, aqui eu já falei de 2, tá? O Work Café, ou Learning Café, que é esse de se movimentar as pessoas ao longo das mesas, né? A cada ciclo as pessoas vão se trocando de grupo nas mesas de debate e discussão, e para quando todo mundo roda em todos os grupos. E no caso aqui, a gente tem, no caso, para quando todo mundo roda, e a máquina, e eu usei aqui o diagrama de Chikawa para ajudar nesse debate, porque eu peguei o mesmo tema, todo mundo está pensando nesse problema, mas a gente distribuiu em tipos de temáticas distintas. Então, vou apressar um pouquinho aqui, que essa técnica toma nosso tempo danado. Discussões em grupos sobre o tema ou problema. Então, o que a gente vai fazer agora na etapa 3, discussões em grupos sobre o tema ou problema. A primeira sessão tutorial visa trazer para a discussão os conhecimentos prévios. Né? A gente está aqui na primeira sessão tutorial. Todo mundo tem conhecimentos prévios, e alguns se lembram mais, outros menos. E a gente vai estimular muito a colaboratividade, a comunicabilidade, a criticidade, a criatividade. Né? É uma oportunidade para as pessoas empregarem técnicas metacognitivas, métodos ativos, tá certo? Ali, veja, aquela etapa que eu falei, né, quando eu falei de diagrama de Chikawa, eu falei do World Café, a gente é uma etapa 2, né, que estou caracterizando o problema, mas aqui nessa etapa 3, às vezes eu posso fazer a 2 e a 3 quase que na sequência, juntando uma com a outra, porque aqui eu estou discutindo em pequenos grupos. E assim, eu posso fazer assim, eu posso usar o World Café, que eu fiz as pessoas se movimentarem, né? Mas eu também, digamos que eu não tivesse usado o World Café e cada equipe tivesse cada uma sozinho ali com um diagrama de Chikawa, olhando para ele. É claro que vai ser mais econômico em tempo, né? Porque se eu tivesse que fazer o World Café na etapa 2, eu teria ali, tomaria lá 1 hora, né? Do nosso tempo. Mas se eu disser assim, não, a etapa 2 a gente não vai chegar a usar o outro café ainda, porque ele toma muito tempo, mas a gente vai pegar uns tempos de 15 minutos para você ficar na etapa 2 e tentar quebrar o tema ou o problema, ou seja, você vai tentar discutir as partes dele, tá certo? Que esse é o objetivo da etapa 2, que é definir o problema, caracterizar ele em suas partes, não é aprofundar ainda, não é aprofundar. Tá certo? Então, assim, agora é que eu vou tentar aprofundar. Por isso que eu disse que se você usar o World Café, naquele momento você vai estar fazendo 2 coisas, tanto aprofundando quanto decompondo, né? A etapa 2 é para definir ou decompor ou setorizar as frentes do problema. Porque, no caso, quem estava olhando para o diagrama de Chikawa, com as 6 espinhas, né, do peixe, poderia dizer assim, vale, eu não consigo enfrentar esse problema todo de jeito, não. Eu vou escolher uma das espinhas e vou trabalhar. Vou trabalhar só estudar o método. Vou estudar só matéria-prima. Só estudar essa dimensão da dificuldade de aprendizagem. Né? Vou estudar só a questão do ecossistema escolar, do ambiente. E aí você pode fazer essa setorização. E depois que você setorizar, você vai discutir em grupos menores. E aí você começa a aprofundar o entendimento. E vai usar técnicas metacognitivas, como um brainstorming. Sei lá, se eu tivesse na medida, né, diz assim, olha, pessoal, a gente decompôs o problema aqui, na etapa 2, viu que ele tem várias frentes, mas a medida me parece interessante, que é a avaliação. Ou então o método, que é a metodologia, né, que é o sistema central desse curso. Então, assim, vamos se concentrar nisso. Aí as pessoas começariam a
fazer um brainstorming, que eu já trabalhei na aula passada com vocês, né? E aí a gente pode, né, as pessoas começam a jogar ideias, cuspir ideia mesmo, certo? Sem restrição, só cuspir ideia mesmo, sem o crivo da crítica, sem o pensamento convergente agora, é só jogar o que poderia ser a solução para esse problema, ou então ideias que caracterizem o problema. Pode ser ideias para caracterizar, ideias para descrever. E a gente forma aí, normalmente, brainstorming de 5 a 12 pessoas, todos precisam participar, o direito de preferência opinal mesmo, não há hierarquia. Eu já falei na aula passada, o inconveniente é que algumas pessoas falam mais que outras, né? Às vezes 2 pessoas tomam 60% do tempo, quando você tem grupos de 5 pessoas. Você também poderia usar ainda nessa etapa 3 um outro método menor, que é o brainwriting, que é como se fosse um brainstorming escrito, calado. Como assim? Você pega 6 pessoas que têm que escrever 3 ideias dentro de 5 minutos. Eu vou dar um exemplo assim mais prático. Supondo que eu tivesse dividido a turma, assim, em 6 grupos de 5... Não, em 6 grupos de 6, para dar bem certinho, digamos que tem 36 pessoas na sala, certo? E aí o grupo A é Amazônia, o B Caatinga, o C o Cerrado e blá blá blá. Aí o que é que pode acontecer? As pessoas podem pegar e eu posso falar de um tema ou um problema, ou então simplesmente características da Caatinga. Características da Caatinga. Aí, vou melhorar o exemplo aqui, né? Porque às vezes improviso um pouco. Vou fazer o seguinte, eu tenho um grupo, vou dar um exemplo melhor. Eu tenho um grupo que eu tenho 5 pessoas, 6 pessoas, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampas e Mangue, que não é bioma, mas é um ecótone, enfim, que é muito relevante. Aí o que é que a pessoa faz? A pessoa 1, que é a Amazônia, ela tem 5 minutos para escrever 3 características sobre a Amazônia. A pessoa 2, que é da Caatinga, tem 5 minutos para escrever 3 características sobre a Caatinga. E assim vai. Então começa o experimento agora. 6 pessoas... tem 5 minutos cada uma para escrever 3 ideias. Então, primeiro ciclo de 5 minutos. Cada um vai. Aí o cara da Caatinga escreve 3, o da Amazônia, o do Cerrado, tal. Aí, digamos, o cara da Caatinga, ele escreve folhas recobertas com cera, solo raso, né? Baixa pluviosidade. Ele escreveu essas 3 coisas em 5 minutos. Depois de 5 minutos, ele pega o papel dele e passa por cara vizinho. Aí o vizinho faz o quê? Aí ele recebe também o papel de outro cara. Então, se eu era a Caatinga e escrevi 3 características, meu colega aqui, o João, me passou o papel dele, e aí eu vi, o João aqui, ele estava com o Cerrado. E ele me deu 3 características. Agora eu vou ter que botar mais 3 características nos próximos 5 minutos, sem repetir as dele. Estão entendendo? Então, assim, a cada 5 minutos... cada pessoa tem que botar 3 características sobre um tema ou um problema. E isso é contado. O bom é que essa métrica faz com que as pessoas corram. A ideia aqui é da diversidade de pensamentos. Então, o que é que o cara vai fazer? Se eu recebi aqui do João, meu colega João, me passou aqui o Cerrado, ele botou 3 características, ele botou, olha, folhas perennifólias, raízes profundas, tá certo? E a perennifólia, que as folhas caem, né, caducas, raízes profundas e casca espessa, né? De muitas espécies tem a casca espessa, a árvore, né? Um suber mais espesso. Aí, vixe, eu tenho que botar mais 3, o que é que eu posso colocar aqui? Aí eu vou buscar mais 3 características para poder complementar o cerrado. E assim vai. Então a gente pode pegar e usar o brainwriting para tentar, ou usa o brainstorming, ou usa o brainwriting para poder caracterizar um tema ou problema que seja ali em tela. Dá certo? Poderia ser, assim, a mesma coisa, supondo assim, olha, eu estou escrevendo aqui 3 ideias para resolver
o problema da dificuldade de aprendizagem. Eu escrevo aqui, passo para o outro, e assim vai. Ou então, se eu tivesse ainda nas 6 espinhas do peixe, que dá bem certinho, 6 pessoas, 3 ideias, 5 minutos, eu poderia ficar a cada espinha do método, eu botar 3 ideias para melhorar o método, 3 ideias para melhorar o ecossistema, 3 ideias para melhorar a atenção na observação da matéria-prima, das características do aluno, e assim vai. Então, Brainwriting é também um método que ajuda a investigar e de maneira criativa e de maneira ágil, tá? Mas eu também poderia, né, uma frase que eu acho que eu já falei para vocês, às vezes boas ideias bloqueiam outras ainda melhores, às vezes o cara tem uma boa ideia para resolver um problema, mas isso às vezes ele se acomoda e não quer pensar em coisas novas. Então a gente tem sempre que estimular a criatividade. Essa técnica aqui, felizmente eu já falei, mas a gente também pode usar ela nessa fase 3 da aprendizagem baseada em problemas, né, que é para caracterizar a discussão. Eu posso tentar o seguinte, tá, e o que acontece, por que acontece, quando acontece, quem está envolvido, onde acontece, como acontece e o que eu preciso, né, para utilizar métodos ativos bons, se eu estivesse discutindo o método, né? Então, assim, eu usaria o 5W2H para cada uma das espinhas de peixe que foram apontadas lá na fase 2. Então, no 5W2H, ele é bom também para fazer esse mapeamento das partes e caminhar no sentido de aprofundar. Tá certo? Certo, e olha que preste atenção, uma coisa que eu me esqueci de dizer. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta etapa, elas podem acontecer em uma aula só. De 2 horas, tá? Uma aula de 2 horas, preferencialmente. Então, a primeira sessão tutorial, normalmente ela recebe até a quarta etapa, ou no máximo quinta etapa. Tá certo? Às vezes, até a quarta ou quinta etapa. Então, assim, a quarta etapa, a gente já vai começar a resumir os conhecimentos e ideias acerca do tema. A gente já pipocou muita ideia. Porque, sinceramente, se você já passou por essas microtécnicas, que é o brainwriting, brainstorming, espinha de peixe, 5W2Hs, Word Café, já tem aqui uma cobertura de ideias, tá? Um elencamento de ideias. Agora você tem que começar a organizar isso, resumir as ideias acerca do tema ou problema. Alguma coisa você já tem para dizer sobre a dificuldade de aprendizagem, seja no meio ambiente, seja no material didático utilizado, enfim. E agora, nessa etapa 4, você vai resumir a discussão, relembrar os problemas listados, as hipóteses diagnósticas levantadas, as contribuições, os conhecimentos prévios, os prós e os contras. Você começa já a tentar categorizar, organizar, resumir e dar essa visão. Uma sugestão que ainda bem que a gente já falou no passado, na semana, né? Não, nessa semana, né, que a gente teve aula, é usar o mapa de conceito. Então, se o pessoal já tiver tarimba, experimentado, eles podem até dizer assim, olha, a gente tem um bocado de ideia aqui, vamos tentar organizar elas aqui num fluxograma para dar uma visualização melhor, tá? Vamos usar um mapa de conceito, e aí a gente já sabe, né, como é que faz. Eu já falei aqui, mapa de conceito, lei de Newton, né, como é que seria, o tipo de aranha, tipo teia de aranha, entrada e saída, fluxograma, que a gente já trabalhou isso no encontro passado. Mas é uma forma de apresentar o resumo, em vez de ser um resumo clássico, apresentar ele por um mapa conceitual, ou até mesmo usar softwares como CMap Tools, tá? E outros softwares que a gente já viu, até citou lá, a gente escreveu MindMap, MindMapping, Coggle, Visage, Stormboard, tá? E vários outros. Então você resumiu. Agora você já sabe as dores, mais ou menos, os pontos principais de dificuldade. Agora você vai formular os objetivos de aprendizagem. Eu estou caracterizando ainda a coisa. Eu ainda estou caracterizando ela. E agora eu vou para a etapa 5, que é os objetivos de aprendizagem. O que é que eu vou fazer? É o seguinte. Agora que eu tenho um resumo, eu já sei mais ou menos onde é que está me apertando mais o sapato. Quais são os pontos mais obscuros. Aí você diz assim, olha, a gente viu aqui que poderia se investir em métodos ativos, mas a gente, nessa primeira aula aqui, nesse encontro, supondo se eu estivesse com vocês e tivesse feito, num primeiro encontro, uma oficina prática, né, e passado pelas sessões tutoriais, e vocês chegassem aqui na etapa 5, né, normalmente a sessão tutorial 1, ela vai até a etapa 4 ou 5, de preferência a gente tentar chegar na etapa 5, eu vou dizer já por quê, que é onde a gente, depois de mapear, resumir
o que a gente viu, agora a gente vai conseguir compreender, metrificar melhor o grau de dificuldade e os pontos obscuros. E eu preciso ser objetivo, formular os objetivos em cima disso. Então eu posso tentar assim, bom, se o problema é o método de ensino do professor que está impactando a dificuldade lá da aprendizagem, eu tenho que procurar, então, dar um jeito de melhorar essa capacidade do professor ensinar. Seria pela formação? Seria por grupos de estudo? Seria por um tipo de acompanhamento sistemático, longitudinal com os alunos? Seria por meio de debates? Levar para as reuniões diárias? O que é que posso fazer para melhorar esse procedimento, essa questão ligado à técnica, né, de ensino, ao método, lá da espinha de peixe, estou puxando para cá. Então tem que ser objetivo. Aí, mais uma vez, lembrar em grupo que alguém acha um tema específico importante, o grupo decidir o que é importante estudar, porque aí você não tem como também estudar de toda... atacar e aprofundar tudo, encontrar tudo sobre cada espinha. Ainda, você primeiro mapeou as espinhas, depois você escolheu qual espinha você ia se aprofundar. Aí depois você entrou nessa espinha e decompôs ainda mais os Ancine WH, os 635, enfim, né, o Braywright. E agora você vai escolher escolher os pontos obscuros e agora você vai tentar ir naquele ponto específico, tá certo? Para aprofundar mais ainda. Então, por exemplo, se fosse o caso lá do fóssil da Samara, né? Ela poderia ter, eu não sei qual a complexidade, tá? Mas ela poderia ter se fixado em um ponto específico do fóssil, supondo a datação dele. Se houver dificuldade, se eu tivesse dubiedade. Ou então, o enquadramento desse fóssil dentro da árvore filogenética, tá certo? Ou então, os motivos de ter encontrado aquele fóssil naquele local, certo? Então, vários aspectos que o grupo vai pensar e para poder agora investigar. Porque o que é que eles vão fazer agora? Eles vão para a etapa 6, que é a aprendizagem expedicionária, que é a pesquisa individual ou até em grupo. Mas eles vão, não tem aula, aqui eles vão fora da aula, vão no museu, vão no memorial, vão no jardim botânico, borboletário, vão no apiário, se fosse pesquisa de abelha, seja o que for. Eles vão em algum outro local, então vão à fonte de saber, vão fazer pesquisa no Google, ou eles vão conversar com um especialista, vão entrevistar alguém, tá certo? Mas eles vão sair da sala para buscar a informação fora da sala, porque as 5 primeiras fases do problem foram tutoriais, da sessão tutorial, e agora ele vai para uma fase expedicionária, vai buscar informação fora, e isso é fundamental. E ter esse intervalo, às vezes, de 2 semanas, tá certo? É importante para que a pessoa não consegue ter todas as ideias sobre um assunto num dia só, não tem como. Ela, às vezes, precisa simplesmente de tempo. Simplesmente do tempo, do cérebro se organizar. Aí ele vai ir para casa, e tem aquele insight, aquele ahá, aquele momento do ahá, e ele encontra uma ideia que vai ajudar na solução do problema. Então, nessa pesquisa aqui, o cara vai pesquisar Medline, no Lilacs, no Google Acadêmico, né, no Cielo, seja onde for. Ele vai conversar com o especialista, vai ler livros clássicos, enfim, vai ver documentários, ele vai buscar artefatos do saber. E você poderá acompanhar esse aluno à distância, tá certo? Se você tiver um intervalo aí, você estava na semana 1 e só vai se encontrar com os alunos na semana 4, mas o problema, você já passou pelas 5 primeiras etapas, e aí você vai se distanciou e precisa acompanhar um pouco esses caras, né? Eu preciso saber o que essa meninada está fazendo. Então eu vou usar o Trello ou o Runit para acompanhar a atividade à distância. Vez ou outra eu posso fazer uma votação à distância, só mandando o link no Powerware, no grupo de WhatsApp dos alunos. Ou então posso botar um pequeno questionário que vai fomentar o estudo, porque o estudo tem a parte de leitura mesmo do texto científico, e eu posso precisar fazer um questionário. Nesse intervalo eu vou usar o Socrative. Ou então botar uma coisa mais dinâmica para manter o engajamento, manter a meninada
ligada, Kahoot, Quizzes, Padlet. Então eu posso fazer... tem o Kahoot, tem o Quizzes, tem o Padlet... Não, o Padlet é para brainstorming. O Quizlet, que serve também para fazer quizzes, né? E aí eu posso... Pronto, agora eu vou chegar... Vamos nos encontrar. Primeira sessão tutorial, passei por 5 etapas. Né? Aquelas, defini o problema, caracterizei o problema, fiz uma decomposição dele em partes, fiz o resumo dele, né? Aprofundei ele, nele, né? Decompus em partes, aprofundei os tópicos, fiz um resumo e depois mapeei o que ainda estava faltando saber, aprofundar, investigar, que era a etapa 5. E agora eu fui em busca de outras fontes, conversei com um povo aí, especialista, e agora eu vou voltar para a segunda sessão tutorial, vou fechar, vou retornar, vou integrar as informações, vou trazer uma resolução para o problema. E aí, no caso, o objetivo da segunda reunião é integrar as informações trazidas para resolver. Não há pretensão de esgotar o tema discutido, mas há pretensão de enriquecê-lo. Tem uma pretensão de enriquecê-lo, com certeza. E aí eu posso até analisar se a minha solução para o tema ou problema, digamos que você estava estudando um método. E aí vocês trazem assim, a gente pesquisou, analisou vários cursos de formação e blá blá blá, e acho que o melhor era a gente trazer como solução elaborar um curso MOOC, Massive Open Online Course. Curso aberto, massivo, online, aqueles cursos autodiretivos. Porque você diz, o curso autodiretivo tem um problema porque você não tem a tutoria, você não tem um feedback diferenciado, mas você tem a escala, você tem a facilidade, você tem a comodidade, você tem a flexibilidade, você tem o fato que é ininterrupto, né? Então você pode receber qualquer um número de pessoas. Então aí você tem alguns aspectos. Então para fazer um MOOC, como é que eu faria? Já estou na seção 7. É uma possível solução para o teu problema, no caso lá dos professores. Então, qual a situação atual? Os professores não estão sabendo bem como trabalhar com a educação inclusiva, por exemplo. Podia ser educação inclusiva. Qual a situação desejada? Que ele saiba fazer um PEI, que ele saiba reconhecer uma dificuldade de aprendizagem do aluno autista e saber como trazer uma avaliação mais adequada e tal. O que impede que a situação atual se desenvolva, né? E o que poderia otimizar os resultados finais. Aí eu faço o diagrama de forças de Kurt-Lewin, né? Eu vou pegar as forças restritivas, o que me impede de fazer o curso MOOC, o que me impulsiona a fazer o curso MOOC, para eu chegar nos resultados desejados e ultrapassar os resultados atuais. Legal, né, não, pessoal? E aí, essa é a etapa 7, que eu estou agora já com uma solução. Tá? E eu quero agora analisar o como vou conseguir implementar essa solução, fazer ela acontecer de verdade. E aí eu boto no diagrama de forças, das forças, né? E posso botar de novo um 5W2Hs, posso usar de novo para uma recapitulação sobre essa implementação dessa dissolução agora, tá? E é isso. E a técnica da aprendizagem baseada em problemas acabaria aqui na última sessão, que é a última etapa na segunda sessão tutorial, em que eu tenho que apresentar a solução e suas formas de execução. Igor, como é essa solução? Ela vai para o mundo real? Veja, você, na aprendizagem baseada em problemas, você faz uma solução, mas não necessariamente você implementa em produto. É uma solução no campo das ideias. Igor, eu poderia pegar isso aqui e evoluir para uma aprendizagem baseada em projetos? Você verá que sim. Você verá que sim. Por quê? Porque dá para a gente combinar. Tá certo? Dá sim para a gente combinar. E aí a minha ideia, agora, que eu já tenho mais ou menos como eu vou implementar, eu posso tirar ela do papel, da prancheta ou da cabeça e levar ela para o mundo real. Então, sei lá, se agora na BP, na aprendizagem baseada em projetos, eu quisesse mesmo construir o MOOC, construir o curso. Eu só estou inventando, tá? Essas coisas agora.
assim, eu tenho um certo improviso. Eu gosto também de pegar, às vezes... Mas, enfim. E aí o mock teria que ter o quê? Aí eu tenho que analisar o material didático, as atividades síncronas, as atividades assíncronas, né? As videoaulas, as ferramentas H5P interativas que eu vou usar, se eu vou usar gamificação ou não, como é meu desenho pedagógico do curso. Eu vou usar o método ADIEM, da Vanessa Batestin, né? E aí eu já estaria no hands-on, na prototipação, tá certo? Na produção da coisa. Olha que legal. Então a ABP, ela me ajudou para me trazer uma solução consistente, baseada em estudo. Mas na BPR, que é a aprendizagem baseada em projeto, Project Based, lembra que eu vou ver já agora? Você vai fazer com que a coisa aconteça. Então, assim, quando um tema é muito caro para mim, eu pego 2 semanas ou 3 para fazer uma ABP. E depois que a ABP acontece, é que eu vou para a BPR. Certo? Tem gente que já começa com a BPR. Pode. Mas vai ter ainda você vai ter que ainda passar por essas fases de cognição, de compreensão do assunto. Que às vezes a ABP, que vai trazer a solução no campo teórico, ela já me dá uma garantia de preparo para a pessoa chegar assim, tinindo, né, tarimbada mesmo, na BPR, que ela vai executar agora, vai produzir alguma coisa. Né? E é isso. E agora, Igor, avaliação da aprendizagem. Como é que eu avalio só a ABP? Né? No planejamento, seleção dos instrumentos materiais. Né? Olha, os critérios para um bom planejamento, pessoal, é o seguinte. Continuidade. Tá? A avaliação da aprendizagem é um processo. Ela não pode ser uma métrica, um traço, um momento, um corte, né, transversal no tempo. Normalmente, quando isso é feito, a gente pega parcialmente a percepção do desenvolvimento da pessoa. E às vezes pode pegar ela até num dia ruim. O cara brigou com a namorada, não sei o quê, a menina terminou com o cara, e aí tá a cabeça virada. Não vai ser legal ele apresentar naquele dia, sei lá, aprender. Deixa eu ver aqui, alguém chegou. Adriana. Beleza. Então, pessoal, assim, dúvidas até agora? A Andresa saiu. Beleza. Tudo bem. Temos aqui, então, temos muitas pessoas não, temos 16 só. Mas, tudo bem. Então, vamos lá. Aí aqui, só para analisar. O cara analisou o que levar em conta no planejamento, a continuidade. Quanto melhor você tiver várias avaliações, melhor. Se você tiver evidências, né, o processo tem que ser orientado por evidências, quer dizer, parâmetros claros. Tem que ser focado na integração, envolvendo o ensino e a aprendizagem da pessoa. Né? O ensino junto com o processo avaliativo no movimento contínuo. E tem que ser objetivados, né? Com uma justificativa. O seu objetivo tem que ser SMART. Não sei se vocês se lembram. Specific, measurable, mensurável. SMART, né? Achievable, quer dizer, alcançável. Realistic, realísticos, em cima de problemas reais. E o T de timely, né? Quer dizer, dentro de um tempo viável. Então, seu objetivo tem que ser SMART. Tem que ser esperto. Deixa eu ver, acho que alguém perguntou um negócio aqui. O mais difícil que eu acho é unir um método, unir mais de um método, embora seja perfeito. Daniele, sem dúvida. Agora vocês vão perceber que quanto mais você se aproxima das metodologias ativas, que mais você cria familiaridade, mais você naturaliza, como qualquer coisa que o homem e a mulher faça, ele se torna melhor com o tempo. Porque o treinamento, a repetição, a prática, ela é fundamental. É realmente 1% de inspiração e 99% de perseverança, esforço e trabalho. Eu acho que é Beethoven que falou isso. Né? Então, é isso. Então, vamos lá. Avaliação. Entenda. Os critérios para uma boa avaliação, segundo Crocs, Araújo, Rodrigues Júnior. Né? Ela tem que estar refletida nos objetivos da disciplina, senão ela não tem o critério da validade. Ela deve ser objetiva, tá certo? Deve reproduzir resultados análogos quando
procedida por diferentes avaliadores. Se uma avaliação, o próprio instrumento de avaliação muda conforme o avaliador, né, ela radicalmente gera diferenças, ruídos, então ela não está sendo bem estruturada. Ela tem que ser compatível com o trabalho realizado no período, quer dizer, está muito ligado ao objetivo SMART, o achievable, né, tem que ser alcançável, né, tem que estar dentro daí das possibilidades da pessoa, o tamanho dos braços e pernas da pessoa. Deve incluir procedimentos adequados, flexibilidade, para diferentes estilos de aprendizagem, né? Saber que cada aluno é único, e como eu disse, características, habilidades, interesses, preferências, ritmos, estilos, necessidades educacionais específicas. Deve fortalecer o processo de avaliação, a autoavaliação e a avaliação por pares. Então, o self-assessment, né? A autoavaliação, o peer assessment, a avaliação por pares, os finlandeses usam isso demais. Cada aluno avalia o outro e avalia a si mesmo. Isso é importantíssimo. E outra coisa, a avaliação, os objetivos da avaliação, os instrumentos, os critérios, a correção, o calendário, as atividades devem ser divulgados por escrito, devem ter clareza, publicidade, tá certo? Compreensão, né, das pessoas, para poder ter legitimidade, porque se caso isso aconteça, tem alguma coisa obscura sobre os critérios, sobre o calendário, sobre os instrumentos, você não tem aí, você fere o que é o mais sagrado na avaliação, que é a sua legitimidade. E as avaliações, a gente sabe que ao longo do processo da ABP, você poderia fazer avaliações diagnósticas, quer dizer, evidenciar experiências pessoais das pessoas, profissionais. Ela tem um objetivo de dar o estado da arte, o estado das coisas, o estado do conhecimento. Ela quer saber o vocabulário semântico, o conhecimento prévio do aluno, o repertório, a forma dele pensar, o raciocínio dele, os pré-requisitos que ele tem para a disciplina. E essa avaliação ajuda a gente a fazer um plano de ensino, ajuda a elaborar um plano de ensino melhor, tá certo? Então, sei lá, antes da ABP começar, você poderia até fazer um pequeno questionário de sondagem dos conhecimentos prévios, até mesmo para você qualificar melhor sua orientação ao longo desse percurso. Ela deve ser somativa, evidenciar os resultados alcançados pelo estudante, tendo como referência objetivos educacionais estabelecidos, é a avaliação por nota, a somativa, que os professores adoram, né? Mas assim, que ela é muitas vezes injusta. Estou preocupadíssimo com o horário. Ó. Acho que a aprendizagem baseada em times vai ficar para depois. Ela tem que ser valida questões relativas à decisão de aprovar os estudantes, a somativa e a formativa. Ela é focada nos problemas de aprendizagem da pessoa, no aperfeiçoamento das práticas didáticas. Ela é focada no comportamento, nas respostas até emocionais dos alunos, tá certo? O desenvolvimento de soft skills, ele só é visto nas avaliações formativas porque eu vejo engajamento, comunicabilidade, proatividade, disposição por aprender. Às vezes o aluno, entenda, é tão interessante isso, né? A gente avaliar o ser humano de maneira multidimensional. Às vezes o cara nem teve o melhor resultado na avaliação somativa, clássica, pergunta-resposta, entendeu ou não, né? Mas ele desfrutou tanto da aprendizagem, daquele momento, daquela experiência, ele pode ter até criado memórias afetivas boas, tá certo? Que vai ser o mais importante, porque a partir dali, lá na frente ele vai se engajar e vai até retornar para a deficiência de aprendizagem dele. Então isso não é retórica, não é discurso vazio e apaixonado e emotivo, não. Isso é uma realidade. O ser humano, às vezes, ele não responde bem num retrato. Você já ficou bonito em todas as fotos que você tirou? Então, assim, às vezes a prova é uma foto. E talvez você não esteja tão bonito nessa foto. Então, a gente tem que analisar também a mudança de comportamento do sujeito. Tá? Então, é a avaliação formativa. E a gente pode apresentar os resultados da ABP por uma pré-apresentação oral, um relatório prévio, um mapa conceitual, tá? Pelo processo de autoavaliação, pela produção de um portfólio. E a gente pode usar aí diferentes rubricas de avaliação também, tá certo? Eu agradeço aqui, fechando a aprendizagem baseada em problemas e caminhando já com certa celeridade para a aprendizagem baseada em projetos, que essa eu não posso deixar, não.
Alguém quer falar alguma coisa? Antes de eu seguir? Você tinha citado, professor, o Arco de Magerês. Isso. E aí, eles têm muita similaridade com... Eu não entendo muito por que são dois métodos e que parecem o mesmo. O arco de Magerês, ele na verdade, ele é mais... Não é um método, tá? Deixa eu pegar aqui, eu não tô aqui, vou pegar aqui arco de Magerês. Ele é mais uma lógica de movimento, uma abordagem educacional. Ele não é um método em si. Veja que nessa imagem você tem o seguinte, ó. O mundo é a realidade. Os problemas, as virtudes, tudo está na realidade. Tudo tem que sair da realidade e voltar para ela. Então você observa a realidade, extrai dela os problemas, separa em pontos-chave. Observe que isso aqui já está distribuído lá ao longo das etapas da BP, né? Aí você vai para a teoria, teorizar, vai buscar os conteúdos, vai decompor, né? É a parte expedicionária, né? De buscar solução, investigar mais, enfim. E aqui a hipótese de solução já estaria, assim, aqui o retorno, digamos assim, até aqui, eu poderia dizer que até a etapa 6, até a teorização. E daqui de volta, você já está trazendo o retorno, que vai trazer as possíveis soluções, as possíveis formas de implementar na etapa 7, quando você se reúne com seus colegas em sala e faz essa combinação de estudos e resultados encontrados para poder aplicar na realidade. Então, assim, isso aqui o arco de Magerês, ele é uma espécie de bússola, de norte, de essência, de referencial, de sempre sair da realidade, ir para a teoria e voltar para a realidade com a solução. Porque o que o arco Magerês quer é que teoria e realidade estejam próximos, imbricados, alinhavados, costurados, e não distantes, porque às vezes você está lá no ensino médio falando das teorias, e o mundo acontecendo, e a guerra na Ucrânia, e não sei o quê, e o problema... E o cara não traz nunca nada associado ao mundo real. Essa é a pontuação. Então, mais para mim, o arco de Magerês é mais um referencial filosófico da essência da contextualização, da problematização e da interdisciplinaridade. Né? Mas é isso. Obrigado, Daniele. Alguém mais quer falar alguma coisa? Desculpa, Igor, hoje não aproveitei tudo. Sim, tudo bom, Deglaci. E vou ter que sair, tá bom. Pessoal, não esqueça o fórum, tá certo? O fórum aqui, eu deixo logo falar esse fórum, esse bendito fórum, que a gente vai ver aqui essa jogada, que é o seguinte, ó. O fórum é só isso aqui. Após conversarmos na nossa live sobre aprendizagem baseada em projetos e em problemas, gostaríamos de apresentar uma proposta de discussão sobre as mesas. Nessa atividade, cada cursista deverá apresentar um comentário dentro da sua expertise e área de atuação de como realizaria e implementaria com seus alunos qualquer uma dessas duas técnicas. Você vai me dizer como é que você faria para realizar uma ABP ou uma ABPR, tá certo? Então, tem que ler, tem que saber como fazer e até 30 de junho. Então, a gente tem duas avaliações. O nosso Fórum 1 acaba dia 25 e o nosso Fórum 2 acaba dia 30, que é o último dia. Para cada um, você teve um tempo razoável. Tá certo? E aqui vamos para a ABP, que eu vou falar o seguinte. Ó, na BPR, eu vou só passar a visão geral da estrutura dela e depois a gente vai chegar ao Project Model Canvas. Né? Então, vamos lá. Aprendizagem baseada em projetos. Primeira coisa, pessoal, que a gente precisa saber, o que é, assim, só uma coisa, pode ser feita de maneira individual ou coletiva, prefira muito mais a ABPR coletiva. Os estudantes investigam temas de interesse subordinados aos objetivos justificadores, envolvendo atividades desafiadoras e autênticas, realizadas com um método, né, que cria condições para aprendizagem significativa, para o desenvolvimento da autonomia, para o desenvolvimento da criatividade. Beleza. Mas aí a primeira coisa é o seguinte, o que é um projeto?
né? Então, a gente pode entender a BPR como como a utilização de projetos autênticos e realistas. Quando eu digo autêntico, é porque o aluno que produziu. Realista é porque ele não está discutindo o sexo dos anjos. Ele não está discutindo o problema lá de Star Wars. Não. Ele está buscando o problema real. Tá certo? Então, baseado em questão, tarefa ou problema altamente motivador para ensinar conteúdos acadêmicos aos alunos no contexto do trabalho cooperativo para a resolução de problemas. Essa é a definição clássica de Barrel, né? Mais uma vez, pode ser definida pela utilização de projetos autênticos e realistas, baseados em uma questão, né? Uma tarefa ou um problema, altamente motivador e envolvente para o quê? Para ensinar os conteúdos acadêmicos num contexto de trabalho cooperativo, tá certo? Para resolução de problemas. Por isso que eu acho, para mim, eu não vejo sentido na BPR sozinha, certo? Sempre tem que ter a questão da cooperação. Então, assim, quais são os princípios que regem isso, baseando-se em Barrel e Bender, né? Que são os grandes referenciais. Currículo baseado em torno de problemas, tá? Tem que ser elaborado em torno disso. Os resultados dos alunos é focado no desenvolvimento de habilidades, de competência e no amor da aprendizagem. Isso não é retórica, é o desfrutar pela aprendizagem. A aprendizagem tem que estar centrada no aluno e o professor é um orientador, não é um cara que dirige e que escolhe tudo de ponta a ponta. Tá? Então, a gente vê que a autonomia é importante. Um ambiente qualitativamente diferenciado é também muito importante, quer dizer, quando eu digo qualitativamente diferenciado, pode ser também os procedimentos. O aluno vai escolher, você vai dar a voz e escolha ao aluno, tá? Você vai permitir que esse cara, ele escolha uma parte do problema que ele vai investigar, ou escolha o produto que ele vai entregar. Pode ter algumas opções, né? Você pode entregar um site ou um aplicativo desse do Fábrica de Aplicativos, enfim, você pode entregar, que não precisa saber programar, você pode entregar uma videoprodução, você pode criar uma campanha, isso para, sei lá, estimular a conscientização ambiental. Se o projeto fosse criar algum produto ou serviço que promove a educação ambiental, que promove a conscientização ambiental. Então, a gente vai seguindo. Agora, aqui alguns princípios, tá? Investir em um processo de formação e autoformação, trocar ideias com os colegas, explorar a metodologia. Isso aqui é o que a gente precisa, só uma coisa assim. Princípios norteadores ou diretrizes para o professor usar a BPR com sucesso. Ele tem que investir na formação e conversar com os colegas sobre isso. Sobre a BPR. Estudar e experimentar a estratégia de ensino. Ele tem que planejar com detalhes os passos. Se você fizer a BPR no improviso, rapaz, não faça. Vai ser frustrante para você, para os alunos, você vai desprestigiar a si mesmo e vai desprestigiar a técnica e vai criar uma memória ruim para os alunos. Então, planeje com detalhes. Outra coisa, justifique o programa aos estudantes. E é importante eles entenderem que isso tem um objetivo de aprendizagem, tem uma métrica, tem algo a ser perseguido, alcançado. Tá? Corresponsabilize o estudante no processo de aprendizagem. Diga, olha, você vai ter certas liberdades aqui quanto ao tipo de produto que você vai me entregar para materializar o seu conhecimento, porém, você tem que assumir a responsabilidade pelos seus atos, né? Grandes liberdades trazem grandes responsabilidades, né? Parodiando aqui o pai do Peter Parker. Porque a gente dá essa liberdade maior. Comprometer-se com a aprendizagem do estudante. A gente tem que se comprometer, né, com ele de fato, acompanhar de fato, apoiar o estudante na realização do trabalho requerido, avaliar o processo de aprendizagem dos alunos, né, e fazer o uso das tecnologias para poder acompanhar a meninada de longe, né, usando o Trello, o Rungranet, tá certo? E oferecer feedback. Não faça um projeto que deixe as pessoas ao sabor dos sentidos, tá certo? Como um plâncton no semestre letivo, quer dizer, só boiando, ao sabor das marés. Não faça isso, não faça isso. Tem que dar um feedback. E aí, por isso que esses softwares que acompanham de longe são importantes.
Em muitas funções, o educador deve ter, né, que um educador deve ter, é o despertar o interesse. Então, a questão de despertar o interesse é fazer com que a pessoa sinta curiosidade, sinta prazer, se sinta envolvida, se sinta incluída, é fundamental. Agora vamos ver alguns termos que são fundamentais para entender a BPR, tá certo? O que é a âncora? É uma espécie de contexto de problematização. Serve para situar o ensino, o aluno num cenário de aprendizagem. Então, a âncora é, digamos assim, o aspecto fundamental, tá? É o grande problema, assim, não é só a questão motriz, tá? Porque tem a questão que faz a pergunta, mas é o princípio motivador, é a causa que ele quer. Ele quer que as pessoas se tornem mais conscientes ambientalmente, né? Então, ele quer um mundo mais justo, ele quer direitos, a promoção da igualdade social de verdade, ele quer que diminua a violência doméstica, a violência contra as mulheres, ele quer que diminua o racismo, acabe o racismo, enfim. A âncora é esse grande contexto motivador que faz com que a gente não se afaste do que é o essencial, tá certo? Então a âncora é o motivo, tá certo? É um fixador psicofisiológico. A questão motriz é a pergunta, é o que te orienta, é o que faz tu caminhar, diz onde tem que ir. Ela tem que ser respondida, essa questão motriz. Ela tem que ser saciada, tá? Então, ela pode estar relacionada diretamente, e deverá estar relacionado com outra coisa que segue, que são os artefatos do saber. Ó, pessoal, esses slides não fui eu que fiz, tá? São meus bolsistas na época, né? Então, os artefatos podem incluir relatos escritos, é um texto, é um vídeo, é um portfólio, é um podcast, um website, é um poema, uma música, um canto, uma conversa, uma palestra que você assistiu. São várias fontes e você vai buscar os melhores artefatos, tá certo? Não use conversa de WhatsApp e tal, porque isso aí, na verdade, não dá credibilidade. Você vai mostrar para as pessoas que ela tem que buscar artefatos do saber seguros. E aí você vai dizer para ela pesquisar no Lilacs, no PubMed, no Medline, no Cielo, no Google Acadêmico e assim vai. E aí, pessoal, você tem ainda, já tratamos do conceito da aprendizagem baseado em projetos, mas quantas características desse conceito? Então a gente vai analisar aqui uma coisa. Características dessa aprendizagem. Foque na experiência da aprendizagem, na qualidade dessa experiência, porque é uma aprendizagem vivencial, de vivência, de experimentação, de troca de experiência, de descoberta, de surpresas, né? De alegrias, de desafios, né? Não vou botar tristeza, mas de situações de conflitos, de beco sem saída. É uma atividade experiencial. Não só são saberes acadêmicos, são saberes experienciais que a gente vai ter. E aí tem que ter o trabalho colaborativo, lidar com o outro, desenvolver, então, essa competência tão importante para o mundo social, para o mundo do trabalho. Quem não sabe trabalhar com seus pares tende a ter uma vida difícil. Porque ninguém é uma ilha e a gente precisa se relacionar. E quando a gente vai um movimento em direção ao outro, a gente melhora a compreensão de si mesmo. Tem uma frase, cara, que eu gosto muito, que ela diz assim: o sujeito que conhece apenas do próprio argumento conhece muito pouco do próprio argumento. Olha que coisa interessante. O sujeito que conhece apenas do próprio argumento conhece muito pouco do próprio argumento. Eu melhoro o entendimento sobre o meu pensamento quando eu conheço o pensamento do outro. Porque o outro vai me mostrar algumas falhas, uns upgrades que eu preciso ter para poder pensar melhor. Então, toda vez que a gente se fecha, ou às vezes até as pessoas se fanatizam em torno de uma ideia, de um conceito, de um ídolo, enfim, ela tolhe sua capacidade de pensar radicalmente. Outra coisa, um produto final. A BPR tem que entregar algo. Produto final, tá certo? Tem que entregar alguma coisa.
E aí, o que é que acontece? Tem que ter escolher, dar autonomia à pessoa na escolha, na sua execução, com certeza. As pessoas podem escolher entre uma variedade de entregáveis possíveis, isso é importante. E essa pessoa tem que ter, também trabalhar num ambiente favorável, tem que ter uma certa liberdade, ela tem que ter um movimento, não pode ficar muito restritivo, pode precisar ir para uma biblioteca, ir para um podcast, você vai ter que ter uma noção de um ambiente, seja físico e seja psicológico, emocional, favorável. E deve ter um acompanhamento e feedback constante do professor, tá certo? Acompanhamento e feedback. Follow-up, follow-up, follow-up. Certo? E aí, pessoal, princípios também, elevar a motivação e envolvimento dos estudantes. Sem motivação, sem envolvimento, voltando lá para o Mora, hein? Francisco Mora, o cérebro precisa se emocionar para aprender. A BP e a BPR favorecem demais esse envolvimento. Né? Mobilizar o estudante para a aprendizagem significativa, quando ele consegue traduzir nas próprias palavras o que aprendeu, e não apenas repetir no livro. Né? E aí o desenvolvimento de estratégias para a solução, a pessoa vai se tornando mais criativa, mais estratégica, mais inteligente mesmo, aperfeiçoa, aprimora a capacidade de pensar, o poder de abstração, porque ele vai ter que buscar rotas alternativas para encontrar, ele vai pensar que vai para um lado e depois tem que ir para o outro. E tem que desenvolver habilidades conceituais, né? O pensamento crítico reflexivo, vai aprimorar a qualidade do termo técnico. E as pessoas hoje são tão fraquinhas nisso, né? As pessoas às vezes falam mal de uma coisa, não sabem nem o que é. Nem sabe o que é, né? Na política acontece mais, seu isso, seu aquilo, e aí atribui ali uma pecha, uma qualidade, nem sabe a definição do conceito que atribui ao outro. E isso aqui a gente tem que trabalhar na escola, essa responsabilidade de precisão pelo uso dos conceitos, tá? Compreensão mais profunda dos conceitos, né, tá ligado ali, e o desenvolvimento de um pensamento crítico fundamentado, né, pensamento crítico reflexivo, fundamentado, baseado em critérios, não em achismos, e não em apetites, e não em emoções, e aí você pode, às vezes, usar no meio do caminho uma técnica dos 6 chapéus. A pesquisa em múltiplas plataformas, maior retenção de informação, tá certo? Isso tudo permite. Então, a gente tratou de muitos conceitos, falamos dos princípios. Agora é o seguinte, Igor. Tá, e eu vou mostrar aqui um último método, na verdade, que ele vai te ajudar. Vou usar uma imagem que vou ampliar essa imagem, tá certo? Que essa imagenzinha aqui, pessoal, eu vou usar ela para explicar o Project Model Canvas, tá certo? Project Model Canvas, e que vai, acho que ele ainda vai liberar depois do encontro, porque eu entro nas... Onde estão esses fóruns? Os fóruns estão aqui, ó. Já estão visíveis, não tem nada oculto não. O que está oculto é esse módulo 4, está em construção, tá certo? Está oculto para os estudantes, mas os fóruns estão aqui, ó. Não sei porquê. Espera ainda, deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver só uma coisa. O fórum aqui, ele está aberto já. Ó. Disponibilidade 23 de junho hoje. Tá certo? Já está disponível desde 10 horas da manhã. E vai até 30 de junho às 23h59. Então, agora eu vou olhar o outro fórum. Eu aposto que eu deixei até o dia 25 normal. Tá certo? Deixa eu ver aqui o fórum 1. Cadê o fórum 1? Dia 25 de junho, 23h59. Então está... Eu abri aqui, tá tudo ok. Tá, beleza. Então tá bom. Ok, então vamos lá. Aí, só assim para a gente finalizar, eu vou usar essa imagem, é o seguinte, Igor, eu quero fazer aprendizagem baseada em projetos. Digamos que eu vou fazer um festival de vídeos, e os alunos vão ter que entregar vídeos documentários sobre temas diversos, certo? Sobre energia nuclear, sobre economia, sobre racismo, etc. E eles têm que me apresentar um produto. Para as pessoas se organizarem em torno de um projeto, pessoal, tem um livro chamado
Project Model Canvas, que é do Finóquio, tá? Tem livro, tem texto, vou botar mais texto, aliás, tem um bocado de coisa aqui, tá, pessoal? Em termos aqui na plataforma, que eu quero que vocês vejam depois, ó. Lá no módulo 1, para não ficar deixando pulverizado, eu deixei tudo aqui os materiais de leitura, então você olha, tem várias apresentações de métodos ativos que eu falei e que não falei, tá certo? Então você olha em material de leitura e eu vou botar também lá o material também do Finóquio. Mas o que é o Canvas, Project Model Canvas? Ele é um gerenciador de projetos. E aí o que você tem aqui? 13 caixinhas. Então vamos lá, para poder respeitar aqui o horário das pessoas, 6 minutos. Quando você for fazer o projeto, digamos assim, desenvolva aí um produto para melhorar videoaulas, documentários, enfim, vai estimular a conscientização ambiental, ou criar uma campanha do bem. Aí o que é que você pede para os alunos? Preencherem esse formulário aqui, esse quadro, Canva de janela, né? Várias janelas. Aí, isso aqui poderia ser, o ideal, o melhor dos mundos é imprimir na cartolina, dar os post-its, né? Os adesivozinhos que a pessoa cola. Mas nem sempre a gente consegue. Então a gente pega mesmo um caderno e bota só os tópicos lá e o cara vai escrevendo, né? E depois entrega isso antes de fazer o projeto, tá? Isso aqui tem que ser dado antes. Justificativa. Por que é importante fazer isso? Melhorar a conscientização ambiental, diminuir a pegada ecológica, diminuir o impacto ambiental, garantir a sobrevivência das gerações futuras e a nossa, etc. Você vai se justificar, vai dizer o porquê. Objetivo SMART, né? Então, assim, eu quero com esse documentário, fazer um documentário que tenha tantos minutos, que seja sobre um tema tal, voltado para um público específico. O SMART é específico, mensurável, alcançável, realístico no tempo. Então você começa a dizer o que você quer alcançar com aquilo ali. E com isso melhore a conscientização ambiental, mas você começa a especificar as características e objetivos. Benefícios, você vai caracterizar melhor. Alcançando a conscientização ambiental, a gente vai ter a diminuição de desperdício de água, de produção de lixo, né, fazer o descarte coletivo, seletivo, fazer reaproveitamento de materiais, etc. O produto, vídeo documentário de 7 minutos, que trata sobre conscientização ambiental, que trata sobre combate ao racismo, sobre que tem preconceito linguístico e assim vai. Requisitos, tudo que eu preciso. Preciso de uma filmadora para fazer esse negócio, preciso roteirizar a minha videoaula, preciso dominar um programa de edição de vídeos, preciso entrevistar pessoas, preciso filmar no local, preciso de um tripé. Eu vou botar tudo que eu preciso. Por quê? Porque às vezes as pessoas querem fazer as coisas, mas não mapeiam o que precisa. De materiais, métodos, pessoas, agendas, etc. Então aqui é um trabalho bem pragmático. O que eu preciso para produzir aquele vídeo? Eu preciso do argumento, eu preciso do roteiro. Então eu preciso conhecer mais sobre edição, de captação, de enquadramento. Então aqui tem muitas competências. O cara vai aprender, vai produzir, entregar uma coisa, mas ele ainda vai estar elencando o que ele precisa. Stakeholders externos, fatores externos. Eu vou precisar de alguém de fora da minha equipe? Vou precisar quem? Vou entrevistar quem? Eu vou precisar ir no museu? Precisar que não chova? Né? O que eu vou precisar? Então, eu vou pegar os fatores fora, alheios ao meu controle, e vou ver se isso atravessa e me impacta e me dificulta. Premissa, tudo que eu já tenho e que eu posso me apoiar. Premissa, nossa equipe já sabe mexer em programa de edição, a gente já tem o contato da pessoa que vai entrevistar, a gente já estudou sobre esse assunto, a gente conhece a nossa região, conhece o nosso bairro, a gente sabe dos problemas e tal. Então você vai botar tudo que lhe é favorável e que ele ponto de apoio. Equipe é equipe, quem tá. Riscos é tudo que pode dar errado, e as possíveis soluções para caso dê errado. Se chover no dia, faço isso. Se eu não conseguir esse entrevistado, tem esse outro entrevistado. E se não, eu tenho outra rota de ação. Então você vai pegando e mapeando as ameaças e as possíveis soluções. Grupo de entregas é o que eu vou entregar para o meu professor antes do produto final. Minha primeira entrega do grupo de entregas é o próprio Canvas.
preenchido. Segunda etapa, segunda entrega, é a definição do argumento e do roteiro. Eu vou roteirizar meu vídeo. Eu faço essa cena 1, cena 2, cena 3 e tal. O que é que vai acontecer? Né? E o 3 vai ser o vídeo ainda sem edição, que eu vou mostrar para o professor. E a entrega 4 vai ser o vídeo propriamente dito. E digamos que isso aqui está sendo feito, pessoal, para ser feito ao longo de 2 meses, de 3 meses. Não é uma coisa, né, de pronto uso. Linha do tempo é tudo que vai acontecer. O meu planejamento de fazer. Envolve meus grupos de entrega, mas envolve minhas reuniões, envolve minhas conversas externas com outras pessoas, stakeholders, todos os eventos relevantes. Isso mostra que eu estou me planejando na linha do tempo, tá certo? E não estou deixando ao sabor dos sentidos. Restrições, tudo que me limita, tudo que me restringe, tudo que não pode acontecer e que está sobre minha alçada, auspícios e controle, tá certo? Não pode haver linguagem de baixo calão, não pode haver manifestação de preconceito no vídeo, não podemos não podemos filmar num local A ou num local B, ou expor uma criança no vídeo, não podemos, o que você não pode acontecer. E custos são os custos, tudo que você vai gastar. Quando você passa isso para a meninada, você está treinando tanta coisa boa aqui, você está treinando, ela está fazendo, e aqui eu posso trabalhar desde o Fundamental 2, nos anos finais, certo? Guardadas as devidas proporções ali, no 7º, 8º e 9º ano, 1º, 2º, 3º, assim, de leve, sim, não é que vai ser exaustivo, mas o menino vai começando a perceber que quando vai tratar com uma coisa, uma entrega grande, um complexo, plural, uma coisa que ele vai se orgulhar, não é só pegar e filmar e tal. Esse planejamento assegura qualidade, assegura zelo, ele vai também desenvolvendo aí outras competências também. Tá certo? Então, pessoal, o nosso horário aqui já estourou. Eu quero ser muito rigoroso com essa parte aqui de horário, porque eu sei que todo mundo tem, né, sua vida, suas coisas. Né? Eu não estou conseguindo habilitar a câmera, ó. Não estou conseguindo. Eu acho que... deixa eu ver aqui seu PowerPoint que está com as câmeras ainda ligadas, né? Aí ele está... deixa eu ver se dá agora. Pronto, habilitou. Então, pessoal, requisitos, recursos materiais e eventualmente humanos, né? De dentro da equipe, tá, Daniele? Porque se for recursos humanos de fora, é os stakeholders externos, né? Gente... chegamos aqui ao final, né? O sufoco, correria e tal, mas a gente vai se encontra no próximo. Quando é que é o nosso próximo encontro? Deixa eu ver o nosso próximo. Aula dia 27, aula síncrona, terça-feira, de 16 às 18. Então, abro aqui para se alguém quiser perguntar, antes da gente concluir. Vou subir ainda esse vídeo ainda hoje. E só tenho a agradecer a atenção, zelo, carinho, respeito dessa audiência aqui tão qualitativamente diferenciada. Terça, qual horário? De 16 às 18. De 16 às 18. Tá certo? Uma pergunta, professor. Pois não. O último método... Não, peraí. Aprendizagem baseada em problema, aprendizagem baseada em projeto. Aí você sugere esse quadro, não é isso? Uhum. Para gerenciar a aprendizagem baseada em projetos. Isso. Mas ele, então, não tem um passo a passo como tem... Ele tem, porque tem um livro que explica o passo a passo. Eu botei até os slides dele, tá certo? Então, eu tenho aqui uma apresentação. É porque eu não usei ela, deixa eu ver se ela tá aqui. Tá aqui o Canvas, ó. Tem ela, tá lá. Só que eu não usei por causa do nosso tempo. São 34 slides. E aí eu peguei e fui logo direto para ele, mas assim, os textos aqui explicam melhor também sobre esse aprendizado. Isso aqui é um modelo de gerenciamento de projetos, tá certo? Ele é usado para o marketing, enfim. E eu estou me apropriando dele aqui para a educação. Né? Então, mas no livro do Finóquio, que numa sentada, numa tarde, Daniele, você lê o livro, porque ele é muito assim, imagético, é pouco texto, ele vai direto no assunto, é quase slide, assim. Não estou querendo desfazer do livro, tá? De jeito nenhum, mas eu só estou dizendo que ele é um livro assim, que é de uma leitura muito rápida, um fluido. Uma tarde, é sério, você lê o livro todo. Porque ele é bem intuitivo. Você colocou ele em PDF, foi isso? Não posso.
Até tenho, mas não posso, por causa da questão dos direitos autorais. Assim, eu tenho, nem sei se eu ainda tenho, porque uma vez me mandaram num grupo aí. Mas, assim, recomendo que vocês comprem o livro, tá certo? Que é esse aqui, ó. Project Moral Canvas Finóquio. Deixa eu ver aqui, ó. Todos. Esse aqui, ó. Vale a pena, tá? Comprar esse livro? Vale a pena. Eu gostei muito. Aí ele bota o exemplo. Capitão, né? Só que o exemplo dele eu não gosto, que é totalmente antiecológico. Como caçar e eliminar Moby Dick. Olha, a baleia. Não vamos matar a baleia. Meu Deus do céu. Mas ele deu esse maldito exemplo aqui. Mas tem outros exemplos aqui dele, que é emagrecer. Aí ele bota várias coisas. Então a gente pode usar, tá certo? E ir aprendendo. E a gente pode passar para os alunos. E às vezes eu pego até um exemplo preenchido, né, desses e mostro para os alunos para eles pensarem no projeto que eles vão entregar. Tá certo? Então eu gosto muito desse método porque ele ajuda as pessoas a mapearem as partes do projeto que vão executar e que vão entregar ao final de um período. O nome do livro, Project Moral Canvas. E o nome dele é José Finóquio. Deixa eu ver aqui. Acho que é José. José Finóquio. Aqui, José Finóquio Júnior. Tá certo? José Finóquio Júnior. Pois, pessoal, todo mundo, alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Daniele, Neudman, Sonaira, Adriana, Jorge, Lilian, Lourdes. Quem quiser falar alguma coisa, fale agora ou pergunte mais tarde, tanto faz. Fiquem à vontade. Só agradecer, muito obrigado também pela sua atenção, paciência e obrigado, Neudman. Estou amando o curso, que bom, que bom. Que eles ajude a vocês. Esse livro eu gostei, eu gostei muito, certo? Esse é um livro muito bom. Pessoal, beijão. Até terça-feira, 16 horas. Fiquem bem, aproveitem esse final de semana, vão para a festa junina. Relaxem a cabeça aí um pouquinho. Beijão, tchau, tchau. Ayrton.